E com essa realidade, o planejamento financeiro é indispensável. E isso vale para todo mundo, né? Aposentados ou não. Organizar as contas logo no início do ano pode garantir tranquilidade ao longo dos meses. Então vamos conversar com a Luísa Minas, que está com um especialista no assunto. Boa tarde, Luísa. Isso mesmo, Fran. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Boletim Legislativo nessa tarde. O ano começou, né? E tem muita gente aí buscando formas de organizar, se planejar financeiramente. E a hora é agora, né? Pelo menos o que os especialistas indicam é fazer o planejamento financeiro agora, no começo do ano. E quem me ajuda a trazer mais informações de como montar um planejamento é o Eduardo Vilela, que é educador financeiro. Então, Eduardo, eu já começo te perguntando, para quem, né, ainda está com dívidas do final do ano passado, qual que é a melhor maneira para começar 2025 tudo correto, todas as contas em dia? A primeira coisa, a gente tem que entender quanto que a gente ganha e quanto gasta, na verdade, que a maioria das pessoas nunca colocaram no papel para saber qual é o valor correto. E depois de organizar, tem um modelo que eu utilizo até com os meus alunos, que eu chamo de Teorema de Vilela, que eu apliquei na minha vida quando eu estava devendo e deu certo, e eu aplico na vida também das pessoas, que basicamente é você quitar a dívida mais barata primeiro, que vai contra o que alguns especialistas falam por aí, para você pagar a dívida mais cara. Só que a dívida mais cara, ela não acaba nunca e você desiste. Então, o importante de acabar com a dívida mais barata primeiro é que todo mês você vai quitar uma dívida. Então, por exemplo, digamos que eu recebo um salário de 3 mil e minhas contas todas estão dando 2.500. Então, vai sobrar R$500. Com esse valor de R$500, eu verifico qual é a dívida mais barata que eu tenho. Digamos que tem uma dívida lá que estão faltando 2 parcelas de R$200. Então, eu tenho 500, pago essas 2 e consigo quitar. No próximo mês vai sobrar 500 de novo, só que agora vai mais 200 porque eu não tenho mais essa dívida que eu quitei no mês anterior. Então vai sobrar 700. E assim por diante a gente vai quitando uma dívida atrás da outra. Porque quando envolve a parte financeira, não é somente o dinheiro, mas sim a gente tem que sentir progresso. Então o nosso psicológico, ele tá junto com isso. E se eu não sentir progresso, eu paro. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. O pessoal foca na dívida mais cara e ela não acaba nunca. Aí acaba desistindo. Então o primeiro ponto é parar para organizar a vida financeira e quando for acabar com as dívidas, começar por essas mais baratas primeiro. E Eduardo, para quem quer, né, fazer esse planejamento financeiro, qual que é o primeiro passo? O que você indica organizar primeiro? Sempre seguir um cenário que eu chamo de CIF, que é o CIF com C, que é controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se eu só controlar minha vida financeira, não vai adiantar nada, que eu só vou trabalhar, pagar a conta e vou ficar na corrida dos ratos, onde eu não saia do lugar. Mas eu primeiro aprendo a controlar para fazer sobrar uma parte do meu dinheiro. Desse valor que está sobrando, eu vou para o I de investir. Eu vou acumular patrimônio em investimentos. Por exemplo, Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, ações. Tem vários investimentos que a gente pode fazer. E depois disso, eu vou fazer mais dinheiro. Por que é importante fazer mais dinheiro? Porque se eu estou controlando, fazendo sobrar e investindo, significa que tudo que eu fizer a mais vai sobrar. E esse valor a mais que está sobrando, eu vou investir para acumular e também realizar meus objetivos. Sejam eles fazer uma viagem, trocar a casa, carro. E é importante fazer dessa forma, porque muitas pessoas, primeiro, quando querem organizar a vida financeira, elas focam em fazer mais. Só que só fazer mais dinheiro não vai adiantar nada, que é o que acontece com muita gente. A pessoa às vezes ganha 5 mil, o salário aumenta para 7 e não muda nada, porque ela só fez mais dinheiro, mas a vida está descontrolada. Então, se eu não controlar a minha vida financeira, não adianta fazer mais dinheiro. Então, o primeiro passo é controlar. Conseguiu controlar? Vamos investir. Na sequência, fazer mais dinheiro. E nesse cenário, é mudar a nossa mentalidade para o lado de abundância, que é fazer mais dinheiro. As pessoas estão muito acostumadas a receber um salário e ficar por isso mesmo. E ficam reclamando que a vida não melhora. Por isso a importância de buscar conhecimento, que até no investimento que a gente faz é justamente para buscar conhecimento, para fazer mais dinheiro. Porque para fazer mais dinheiro, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Não tem como eu fazer 30 mil tendo a mentalidade de 3. Então, eu preciso desenvolver virtudes, por exemplo, aprender sobre oratória, comunicação, persuasão, vendas, gestão, liderança. Tem várias coisas que eu preciso me desenvolver para chegar num salário mais alto. Então, a questão de fazer mais dinheiro vai muito além do dinheiro, vai em questão de eu realmente me desenvolver e desenvolver as virtudes. E, Eduardo, para finalizar, a gente no começo do ano, né, também é aquela época de IPVA, IPTU, material escolar. Então, como se organizar nessas contas primeiras, né, as primeiras contas do ano, como fazer para organizar e sobrar também um dinheiro para passar o restante do mês e se planejar para o ano todo? Como agora já está no olho do furacão, fica difícil para a pessoa se planejar, porque já chegou o momento. Então, nesse ponto, a gente tem que seguir uma ordem certa de pagar as contas, porque a gente não aprendeu a ordem certa. E nós colocamos o nome nessas contas de nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 são as contas fixas, que são as contas que você vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é tudo que não dá para quitar. Se tiver como quitar, é dívida. Então, elas são as primeiras na fila do pão, porque todas essas contas não adianta atrasar, não adianta parcelar e nem passar no crédito, porque mês que vem vai ter de novo. Na sequência, eu vou pagar as
contas de nível 2, que são as dívidas que têm lastro. Por exemplo, financiamento de carro e casa, que se deixar de pagar, eu perco. E por último, menos importante, é o resto, que é nível 3. Aqui entra a dívida com amigos, Serasa, empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, é tudo o último na fila do pão. Só que o que as pessoas fazem? Invertem a ordem. Recebe o salário, paga o cartão de crédito, fica sem dinheiro do cartão, recebe o salário, paga o cartão e fica nesse ciclo. E por isso que as pessoas não conseguem se organizar. Então, nesse começo do ano, como já estou no olho do furacão, eu preciso organizar minhas contas nessa ordem. Então, talvez a pessoa não consiga pagar todas as contas. E se ela não conseguir pagar todas as contas, não adianta tentar pagar tudo. Ela vai ter que escolher o que não pagar por enquanto, porque tem coisas mais importantes. Então, se eu preciso matricular meu filho na escola, às vezes esse valor da matrícula da escola é mais importante do que uma dívida que eu tenho com um amigo. Então, eu posso conversar com esse amigo e falar, seguinte, esse mês não vou conseguir te pagar, porque eu tenho que pagar a escola do meu filho. E assim por diante. Então, quando a gente coloca essas prioridades, fica tudo muito mais fácil. Principalmente agora, como eu falei, que está no olho do furacão. Depois de organizar, o que vai acontecer no próximo ano é que a pessoa consegue pagar tudo à vista tranquilamente, mas tem que fazer essa organização. Até porque eu sempre falo que são 3 anos para a gente dar uma mudada assim, absurda na nossa vida financeira. Onde no primeiro ano eu acabo com as dívidas e começo a ter dinheiro sobrando. No segundo ano já estou tranquilo financeiramente, com dinheiro sobrando. No terceiro ano nós já somos uma das pessoas mais ricas da família, sendo a mais rica. Dali para frente ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, trocar o carro, troca, mobiliar a casa, mobília. Só que tem que esperar, né, o danado aqui dos 3 anos que ninguém quer esperar. Então é importante seguir a educação financeira, porque depois que aprende sobre ela e aplica na própria vida, a certeza que a gente tem é que vai enriquecer. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Fra, como a gente viu, né, são muitas dicas e tem que ficar esperto realmente para não perder essas oportunidades de começar 2025, né, organizado, com as contas em dias. Volto com você aí no estúdio. É isso, Luísa, muito obrigada, viu, pelas informações, recomendações anotadas, até porque está tudo muito caro.